Glória a Deus. Vamos para a palavra? Nosso pastor está viajando, amém? Ele retorna amanhã, né, pastor? Amanhã ele já está aqui, né, retornando para casa. Amém? Que Deus abençoe o nosso pastor aonde que ele estiver agora ministrando a palavra de Deus. Que Deus use ele assim como ele usa toda vez que ele ministra aqui. Amém? Amém, igreja? Não, cutuca o seu irmão e fala, você está vivo? Ah, então dá um amém com força. Amém? O rouco aqui sou eu hoje, amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas 5. Você que trouxe a sua Bíblia, abre lá em Lucas 5. Glória a Deus. Irmãos, quero ser bem direto com vocês nessa noite sobre uma palavra da qual Deus já vem ministrando no meu coração, falando ao meu coração a respeito disso. Isso me despertou para muita coisa, a olhar para a palavra de uma forma mais detalhada. E eu gostaria de compartilhar com você nessa noite aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, amém? Quantos acharam, diga amém. Diz assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu esses dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando no barco, que era de Simão, pediu-lhe para afastar um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão e disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, que rompiam-se as redes. Outras falavam, lotavam as redes. Amém? O que eu quero falar sobre você nessa noite é sobre a tua palavra. Irmãos, algo despertou no meu coração quando eu meditava sobre esse texto. E sabe quando você lê algo e a palavra ela salta para você e aquilo começa a te chamar a atenção? E eu comecei a falar: Senhor, o que o Senhor está ministrando? O que o Senhor quer falar? Irmãos, sobre a palavra de Deus, sobre a palavra de Deus liberada sobre as nossas vidas, tem tantas coisas que nós não temos noção do que foi liberado para nós, do que tem reservado para nós. Sobre a palavra de Deus ao nosso respeito, tem coisas que a gente nem imagina. E algo que a gente precisava entender é que como pode a simples obediência participar do sobrenatural? Como assim? Irmãos, Pedro foi pegar as redes e lançou sobre o mar, né? E sobre uma palavra, ele falou: por tua palavra eu lançarei a rede. Mas irmãos, o que está aqui é a chave de tudo. Sabe por quê? Porque lá em Gênesis 1 fala: a terra era sem forma e vazia, e ele disse: haja luz, e houve luz. Ele disse que tenha peixes, e os peixes surgiram. Ele disse que haja frutos, que haja árvores frutíferas, e houve árvores frutíferas. Ele disse que haja firmamento, e houve firmamento. Sobre o poder da palavra de Deus lançada, todas as coisas foram criadas. Pelo poder da palavra que Deus deu. Olha só o que é interessante, porque a palavra de Deus é o grande Deus e
e é a tua palavra. Irmãos, nenhuma palavra que Deus lançou, ela nunca voltou vazia. Nunca na história aquilo que Deus falou voltou vazio. Tudo que Deus falou ou já aconteceu, ou está acontecendo, ou vai acontecer. Assim é sobre a sua vida. Aquilo que Ele profetizou sobre você, a palavra que Ele liberou sobre a sua vida, se ainda não está acontecendo, se ainda não aconteceu, eu quero te dizer, vai acontecer, porque uma palavra liberada jamais volta vazia. Jamais. E a palavra de Deus, irmãos, Ele disse que hajam querubins e houve querubins, que hajam os anjos e houve os anjos, que haja os 24 anciões e houve os 24 anciões. E Ele disse, agora eu vou criar a criação. Eu vou criar aquilo que é mais sublime, o homem. E Ele diz, façamos. Quando Ele diz façamos, Ele não fez, não foi só Deus que fez. Foi a Trindade reunida, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos a semelhança dos três. Nós somos a semelhança e nós carregamos algo poderoso dentro de nós. Igreja, nós carregamos algo poderoso que é a palavra de Deus liberada sobre nós. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Irmãos, para que cada coisa fosse criada, Deus disse uma palavra, Ele determinou onde cada coisa deveria ficar. Tudo se encaixava conforme Ele ia falando. Mas irmãos, quando Pedro, ele estava ali guardando as redes, o que acontece? Jesus chega nele, porque irmãos, para pensar, ele passou a noite inteira pescando e ele não pegou nada. Irmãos, quantas vezes Deus liberou uma palavra para você, você trabalhou, você se esforçou, você fez, você andou, você leu, você buscou, e aquilo parece que não estava acontecendo, e você faz o quê? Você esquece, você se cansa, você olha e fala, não tem como mais isso acontecer, não tem mais para onde eu ir, não tem mais o que eu fazer. Por quê? Porque eu já passei quanto tempo fazendo as coisas e nada aconteceu. Mas só que a gente não pode esquecer de uma coisa, que existe uma palavra liberada sobre nós. Por mais que nós estejamos cansados, por mais que nós estejamos abatidos, por mais que nós estejamos um pouco desanimado, mas ainda existe uma palavra para se cumprir em nossas vidas. Você não precisa de tudo que você acha que precisa para chegar aonde Deus te determinou. O nosso problema é pensar que Deus depende das circunstâncias favoráveis para fazer o que Ele prometeu. Irmãos, Deus não depende de tudo, está favorável a nosso favor para a palavra se cumprir. Às vezes pode estar um caos, mas é no caos que a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Talvez é nos momentos mais desesperadores da sua vida. Nada precisa estar florzinha. Irmão, o evangelho não é florzinha. O evangelho é reino de Deus. E o reino de Deus, meu irmão, nós passamos provações, nós passamos tribulações, nós passamos alegria, nós passamos perseguições. Mas porém, uma coisa nós temos, uma palavra decretada ao nosso respeito. Por isso, meu irmão, nada precisa estar como nos contos de fada, para que Deus fale, agora eu vou fazer. Não. Porque Deus, meu irmão, Ele não age com a nossa mente. Ele é soberano. E por Ele ser soberano, Ele age da forma e do jeito que Ele
Só que é interessante que como que uma palavra contrária de tudo aquilo que Deus diz para nós, ela consegue nos abalar. Como assim, pastor? Você já viu? Você compartilha com alguém, né, e fala: nossa, Deus falou para mim que eu vou ser um grande profeta, ou eu vou ser um grande pastor, ou eu vou ter um ministério. Porque você está abrindo o seu coração com alguém, e aquela pessoa chega em você e fala assim: quê? Não, desiste disso aí. Ou talvez Deus te deu, falou assim: eu vou te dar um carro, você vai ser um empresário. E aí você fala: beleza, vou compartilhar. E você compartilha, e a pessoa fica assim: empresário você? Você não tem onde nem cair morto. Você anda de bicicleta, de moto, você vai ser empresário do quê? E aquilo começa o quê? A entrar dentro de nós. E a gente começa a acreditar naquilo que estão falando para nós. Nós começamos a acreditar mais naquela palavra que foi liberada do que na palavra de que Cristo já tinha decretado sobre as nossas vidas. Irmãos, e quanta gente já abandonou tudo por causa de palavras que ouviu errada, por ter ouvido ruídos de pessoas da qual não tinham um coração como o de Deus, não tinham o mesmo propósito. Quantas vezes você deu ouvido às vozes e aos ruídos, em vez de ter a certeza dentro do seu coração, convicto de que a palavra que Deus te deu, ela não vai voltar vazia, ela vai se cumprir, independente da situação. Às vezes você olha e fala: eu quero ser mãe, mas eu nunca consigo, irmãos. Ele é pai de órfãos, ele faz a estéril mãe de filhos. É uma promessa, é uma palavra decretada: mãe, você vai ser mãe sim. Por quê? Porque é uma palavra decretada sobre você. Irmãos, o que eu mais fico triste é ver crente andando desanimado. Eu sou assim mesmo, pequei demais. Alguém já assistiu aqui The Chosen? Quem assistiu The Chosen aqui? Irmão, quem não assistiu, eu recomendo assistir, porque é uma série sensacional. Tem uma parte de The Chosen onde a Maria, ela foi resgatada por Cristo, e aí aconteceu uma situação e ela sai de Cristo de volta, porque o demônio meio que confrontou ela. Ela deu ouvido e voltou para onde ela ficava. E quando ela volta para Jesus, que o pessoal foi buscar ela, tudo mais, e ela volta, e Jesus falou assim: quem disse para você que eu nunca vou deixar de te amar? Quem disse para você que você perdeu o seu lugar? Eu amo você. E quem disse para você que você não vai falhar? Eu sabia que você vai falhar, mas tem uma diferença: eu estarei lá todas as vezes que você falhar. Irmãos, todas as vezes que você achar que você não é ninguém, todas as vezes que você achar que você não vai conseguir, irmão, maior é o que está em você do que aquela circunstância que está acontecendo. Maior é o que está em você do que o acusador está falando sobre o respeito. Maior é o que está em você do que qualquer outra coisa que possa estar te afligindo. Sabe por quê? Porque Cristo liberou uma palavra sobre você, e nela você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Só que eu consigo ainda me abater com a opinião dos outros. Em Salmos 42, no versículo 5, Salmos 42, no versículo 5, fala assim: por que está tão triste, ó minha alma? Espera e confia no Senhor. Por que te perturbas dentro de mim? Por que está afligida? Por que está ansiosa? Que se aquele que prometeu é fiel para cumprir, por que eu vou ficar ansioso com as coisas? Irmãos, por que eu vou perder a minha noite de sono, se
se o amanhã não me pertence, pertence a Deus e Ele já está no meu amanhã. Para que eu vou perder o cabelo? Eu já estou perdendo o cabelo. Mas por que a gente perde o cabelo? Né, pastor Elton? Por que a gente perde o cabelo? Sabendo que Ele é a resposta de toda aquela nossa ansiedade. Irmãos, nós precisamos olhar fixamente em Cristo e olhar e falar bem assim: eu dependo de você, eu acredito em você, eu sei que você é o meu Pai, nunca me deixou, nunca vai me deixar, nunca vai me desamparar, ainda que um exército se levante ao meu redor, eu não serei atingido, porque o Senhor estava lá, o Senhor está aqui e o Senhor estará lá também. O Senhor estará lá comigo. Por quê? Porque o Senhor prometeu que o Senhor estaria todos os dias comigo. É uma palavra. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque eu sei que o Senhor estará comigo. Ainda que eu faça da minha cama o mais profundo abismo, ali o Senhor também estará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Sabe por quê? Porque o Senhor está comigo. O Senhor não desistiu de você. O Senhor não se esqueceu de você. O Senhor não te abandonou. O Senhor não é homem para adotar, conciliar e jogar fora. Não, Ele é um bom Pai. Ele é um perfeito Pai. Ele está com você. Ele enxuga suas lágrimas. Ele te toma pelo colo. Ele diz sim, sim filho, eu prometi, eu vou cumprir. Sim filho, eu digo sim, 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 sim para cada promessa que eu liberei sobre a sua vida. Eu faço sim. É um sim. Mas nós andamos muito preocupados com as coisas aqui. Lá em Colossenses 3, no versículo 2, fala: pensai nas coisas lá do alto. Irmão, quanto mais eu penso nas coisas da terra, menos eu acredito na palavra que foi liberada para mim. Porque quanto mais eu me coligo com o céu, mais revelação da palavra eu consigo ter. É por isso que eu não tenho que estar andando na sincronia da terra, eu tenho que estar andando na sincronia dos céus. O céu vai me liberar um destino. A terra vai me levar a uma vida de cativeiro, a sempre depender de alguma coisa, desse sistema, da qual eu dependo exclusivamente de Cristo. Por quê? Porque quando eu ando assim, eu sei que nada, pode acontecer o que for, Ele sempre vai estar lá, amém? Nenhuma criação é mais importante do que você. E não importa se você se sente dessa maneira ou não. Essa é a verdade. É a verdade. A verdade não é uma palavra ou um conceito. A verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. Em João 14,6 diz: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aplauda Ele, igreja, aplauda Ele. Ele é a verdade. E se Ele diz acabou, não tem argumento, não tem juízo, não tem sentença, não tem nada que muda. O que Ele falou, está falado. Em Cristo. Então, se Cristo é a verdade, que nós apeguemos firmemente no Senhor. Lá em Hebreus 10, 23 fala: apeguemos com firmeza a esperança que professamos,
pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ah, que esperança maravilhosa! Por quê? Porque eu vou pegar firmemente nas promessas daquele que me prometeu. Eu vou pegar na verdade que foi dita, e quem a verdade é Cristo. Eu vou permanecer em Cristo. Eu vou fazer a minha habitação em Cristo. Eu vou fazer a minha morada em Cristo. Eu vou fazer o meu lugar rochoso em Cristo. É em Cristo que eu preciso estar. Dele eu fiz a minha morada. Ah, irmão, ia falar mano, irmão virou irmão. Ah, irmão, como é precioso nós olharmos para Cristo e dizer: a minha esperança é que um dia em breve Ele volta buscar uma noiva, porque Ele deu uma palavra, que em breve eu voltarei. Há uma palavra, irmão, isso aqui era para nós explodir de alegria. Por quê? Porque é uma palavra já liberada, que Ele vai vir buscar a sua noiva. Ele vai vir te buscar. Ele vai vir te buscar, noiva. Vai acabar todo o choro, toda a tristeza, porque esperar é uma expectativa, e a expectativa é a fé. A fé é confiar naquilo que nunca foi visto, no que não faz sentido, mas sabemos que é totalmente possível. Irmãos, às vezes Deus libera uma palavra e você fala: isso não pode acontecer, isso não vai acontecer, não tem como isso acontecer. Irmãos, Deus muda tudo. Deus muda cenário, Deus muda ambiente, Deus muda pessoa, Deus muda tudo para uma palavra se cumprir. Por isso, a nossa esperança não está em governo. A nossa esperança não está em pessoas. A nossa esperança está em Cristo Jesus. A verdade. A verdade. A verdade. Há uma palavra que trouxe à existência tudo, que não havia, coisas que a gente nem conhecia. Irmãos, tem coisas. Quem já assistiu aquele Animal Planet? Quem já assistiu? Irmão, aquele trem tem coisa que você nunca viu na vida. Você fala assim: mas para que serve esse bicho? Qual é a função desse bicho? Mas pela palavra do Senhor, todas essas coisas foram criadas. Às vezes não faz sentido uma palavra liberada agora, mas lá na frente você vai entender o porquê que Deus liberou aquela palavra. Irmãos, eu tinha volta de 18, bem aí, pertinho. Eu tinha uns 18 anos, eu acho, 18, 17, não sei. Eu ainda era jovem, ainda sou jovem, amém? E o Senhor, eu estava assim na frente assim, da igreja, e um homem chegou em mim. Ele estava pregando, e ele pegou e falou bem assim: Robson, irmãos, quando o irmão do coque, né? Não tem irmão do coque, né? Mas quando o irmão do reteté, do sapatinho lustrado, ele te chama, irmão, você já começa a pensar nos pecados, você já começa a pensar em tudo, né não? É ou não é? Ah, achei que era só eu. Aí eu peguei, irmãos, eu assustei. E quem disse que eu queria levantar a mão? Uma igreja que todo mundo conhecia. Todo mundo olhou para quem? Para mim. E eu estava bem assim na segunda cadeira assim. E o irmão: você que é o Robson? Eu falei: sim. Irmãos, ele me pegou na mão. Lá tinha um altar com três andares assim, 3 escadas, né?
Aí ele sentou, eu sentei assim com ele. Aí ele falou bem assim: deixa eu te falar. Isso na frente de todo mundo assim. Ele pegou e falou bem assim: o Senhor está te falando para você que você será um pastor de multidões. Irmãos, pastor, nunca na vida. Tem aquele vídeo, nunca na vida nessa terra, nessa agora? Nunca. Pastor era a última coisa que eu queria ser na vida. Eu queria ser de tudo, irmão. Mexer com qualquer coisa, mesmo pastor. Falei, pastor não. Irmão, na hora eu falei, pastor não. Fazia assim rindo, eu falei, ai, é mais um profetinha, né? E aí, irmãos, do nada, minha visão abriu. Eu estava sentado numa rocha, e tinha um monte de gente me ouvindo. E aquela visão abriu e acabou. E Deus falou assim, aí ele falou assim: tá vendo o que Deus te mostrou? Esse é você, um pastor que vai pregar para multidões. Irmãos, eu não acreditei. Eu participava de outro ministério naquela época. E, irmãos, do dia para a noite, eu não mais queria participar daquele ministério. A palavra de Deus, igual o Dani fala, você começa a ler, ela começa a saltar. As coisas vão saltando, você vai entendendo de uma forma que você nunca entendeu. E aí eu comecei a buscar o Senhor, e dentro do meu coração ainda falava que eu não queria ser, em nenhum momento. Irmãos, e hoje, no dia 16/10/2022, às 8h27, está aqui um pastor, por causa de uma palavra liberada. Por causa de uma palavra liberada. Irmãos, as coisas de Deus é loucura mesmo. É loucura. Ela vai de encontro que a gente fala, nunca é possível. Quase você canta aquela musiquinha para Deus, nunca é possível nessa vida, nessa terra. Nunca. Mas é o nunca que Deus gosta. Que Deus fala assim: agora eu achei. Vem aqui, filho, vem. Não é igual esse pano. Não é. Então peraí que eu vou te rasgar. Eu vou penetrar dentro de você agora. Eu vou fazer cumprir a palavra que eu liberei. Irmãos, nunca tenha medo daquilo que o Senhor falou para você. Nunca tenha medo, por mais que seja grande aos seus olhos ou impossível aos seus olhos. Nunca tenha medo. Pedro nos ensina algo muito, muito importante. Ele fala assim: o Senhor libera a palavra para ele, e ele fala sobre a tua palavra. Irmãos, ele não titubeou. Quando? Onde? Como? Quem? Quem vai comigo? Quem vai me abandonar? Não. Ele só falou: então, sobre a sua palavra eu vou lançar. Imediatamente ele obedeceu. Quando nós temos uma palavra, imediatamente o que nós temos que fazer? Não entender como, onde, como, vai, quando, não sabe. Nós só temos que obedecer uma palavra que foi liberada para nós. Ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Ah, mas como, pastor? Abraão recebeu uma palavra. E ele disse assim, Deus falou bem assim: olha, pega a tua família e saia da tua parentela e vai para a terra que eu... Ele tinha o quê? Uma palavra. E Abraão foi bem sucedido em tudo o que ele fez, por causa de uma palavra. Noé, o Senhor disse: construa uma arca. E ele disse: Senhor, pela tua palavra eu vou construir uma arca. Irmãos, você imagina, Noé não sabia nem o que era afogar, gente. Nem o que era mar de água. Mas ele creu. E ele fez. E ele, depois de Abraão ele veio, Adão, ele nascemos de Noé de novo.
Por quê? Por causa de uma palavra. Nós somos parte de um povo que existe por causa de uma palavra. Você só está aqui hoje porque alguém ouviu uma palavra e obedeceu essa palavra. Irmãos, por isso eu estou diante de uma igreja que ela não é fraca. Por isso que eu estou diante de uma igreja que ela não fica abaixando a cabeça para tudo que é palavra que diz sobre ela. Mas eu estou diante de uma igreja que ela existe, que ela resiste e ela subsiste por causa de uma palavra da qual Deus liberou para ela. É uma palavra de vá, seja, faça, confie, espere. Por quê? Porque nós não somos mais dependentes da nossa alma, mas nós nos movemos pela fé. Pela fé. E pela fé nós alcançamos lugares da qual a gente nunca alcançou, por causa de uma palavra que foi liberada para nós. Irmãos, nós precisamos colocar a nossa plena confiança naquele que nos prometeu. Por isso, irmãos, pastor, falaram mal de mim. Irmãos, que deixe falar. Pastor, mas estão falando de mim. Irmãos, deixam falar. Às vezes o inimigo é usado para liberar uma passagem da qual uma palavra foi liberada para você. Pastor, essa pessoa está me afrontando, mas é porque tem uma palavra liberada para você. Deus está usando até o inimigo para liberar uma palavra para você, para ajustar a palavra que Ele liberou para você. Pastor, estão me cercando. Sim, a palavra de Deus fala que o Senhor cercou o caminho de Israel com espinho, para que Israel se dirigisse a Ele. Irmãos, há uma palavra para você. Até os seus inimigos vão trabalhar em favor de você. Por quê? Porque é uma palavra. Porque é uma palavra para você. Pastor, isso é heresia, ó Judas. Ó Judas. Jesus chegou em Judas e falou assim: faça logo o que você tem que fazer. Faça logo. Faça logo. Por quê? Porque foi uma palavra que liberaram sobre mim. E eu preciso que essa palavra se cumpra. Então vem, faça logo o que você precisa fazer. Por que Judas teve que beijar Jesus? Porque todo mundo parecia Jesus, andava como Jesus, falava como Jesus. Então por isso que tinha que ter um beijo para identificar quem era Jesus. E Judas ajudou Jesus a cumprir uma palavra que foi liberada sobre ele. Irmãos, nem porque as pessoas te abandonaram, porque te traíram, porque beijaram na sua face, você fala: ai Deus, olha aí que está comendo, acorda, eu liberei uma palavra e eu estou usando o inimigo ao seu favor. Não é contra você, é porque tem uma palavra que eu liberei para você. E você fica liso. Acorde, igreja. Há uma palavra para nós, nós somos vitoriosos. Há uma palavra para nós, nós vamos vencer. Há uma palavra para nós, confie e espere no Senhor. Por que andas abatida? Senhor, são os inimigos que me perseguem, meu irmão. Deixa vir. Mas uma coisa não vai morrer: a palavra que foi liberada para mim. Posso estar lá no chão, ainda como uma árvore seca, dos seus ramos floresceram, porque é uma palavra. Há uma palavra. Irmãos, quem está entendendo, diga amém. Ezequiel, vamos lá, Ezequiel 37. Todo mundo aqui conhece, amém? Todo mundo aqui conhece, amém? Irmão, não assusta eu não. Deus deu uma visão a Ezequiel de um vale de ossos. Agora vocês sabem, né? Aê!
Aqui é a igreja que lê a Bíblia, amém, irmãos? Esse amém não me convenceu, não. Aqui é uma igreja que lê a Bíblia, amém? Glória a Deus. Lá em Ezequiel 37, Deus dá uma visão a Ezequiel. Deus leva Ezequiel a um vale de ossos. E Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, porventura esses ossos podem reviver? O que Ezequiel disse? Tu sabes, Senhor. Olha só, Deus fez uma pergunta para Ezequiel: Ezequiel, esses ossos aqui por acaso podem voltar a viver? Ezequiel deu um medo, né, irmão? Imagina, Deus te pergunta um trem assim, você fala: eu não entendo de ciência, de nada, então eu vou jogar de novo a bola para ele. O Senhor que sabe. O Senhor que? Então Deus fala o que para Ezequiel? Profetiza sobre o vale de ossos secos. E aí, o que Ezequiel fica? Fica esperando Deus falar. Porque Deus tinha uma palavra, só que ele precisa liberar. Porque profeta de verdade, ele não inventa, só repete o que Deus falou. O profeta, ele não inventa, ele só repete o que Deus está falando. Por quê? Porque Deus está falando para Ezequiel: Ezequiel, então profetiza. Então Deus fala que eu vou profetizar. Vale de ossos secos, vale de ossos secos, torne a reviver, torne a reviver. Então tudo que Deus estava falando, Ele estava liberando. Por isso que existe uma palavra sobre a sua vida. Tudo que foi liberado da parte do Senhor vai acontecer, não importa o vale de ossos secos que esteja. Irmãos, há uma palavra que disse: e assim diz o Senhor, volte a reviver, venha reviver, faça tudo novamente, por causa de uma palavra. E tudo aquilo começou, ventos do sul, leste, oeste, começou a vir por causa de uma palavra. O vale de ossos secos não havia sentimentos, havia ali uma coisa: obediência. Obediência. Por quê? Porque aquilo que Deus falou, o profeta repetia. Tudo aquilo que Deus já usou pessoas para profetizar na sua vida, irmãos, vai acontecer. Vai acontecer, porque existem profetas aqui, amém? Quem é profeta aqui, diga amém. Não espere sentir o momento certo, obedeça. Quem espera para saber, só recebe quando vê as águas se moverem. Não espere sentir, irmãos, porque senão você vai só se mover quando as águas se moverem. Mas haja pela fé. E como o pastor Edmundo fala, vamos entrar com violência nas regiões celestiais. Vamos entrar com violência, irmãos. Vamos entrar com fé, com garra. Se você se coloca debaixo da palavra, você nunca vai perder o controle, e nem o equilíbrio, e nem a direção. Se aquilo que Deus liberou para você, você agarrou, se equipou. Irmãos, não é à toa que nós temos as armaduras, amém? Nós temos as sandálias da preparação do evangelho, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada. Irmão, nós estamos prontos. Deus libera a palavra. Irmãos, o inferno não pode te ver assim. O que será de mim?
Oh, coitado de mim. Não vou conseguir nada. Essas coisas não vai acontecer nada. Irmãos, o inferno tem que te ver assim, ó. Vamos. Vem. Vem, porque o que prometeu vai cumprir. Vem. Vem. Pode vir. Vem. Vem. Que você vem, eu vou em nome do Senhor. Vem. Porque a palavra é dele. A palavra é dele. A palavra é dele. Aplauda o Senhor. A palavra é dele. Você pode vir com o meu passado, você pode vir com tudo, mas eu venho no nome do Senhor. Vem. Vem. É assim que o inferno tem que nos ver, irmão. Não com uma igreja que fala: ai, coitadinho. Não, irmão, vamos sair desse nível. Vamos guerrear. Vamos tomar posse daquilo que o Senhor deu para nós. Ele prometeu. Está lá, irmãos. É como se nós fizéssemos um banquete, convidasse todos vocês. Ele fala: ah, vou não. Ah, não sou digno de estar lá, não. Igual mineiro, né? Irmãos, está pronto, é seu. É só você vir desfrutar. Mas você se coloca numa posição tão inferior. Você diz que não dá conta. Ah, eu não consigo. Irmão, para com isso. Isso não tem mais no seu vocabulário. Você posso sim todas as coisas daquele que me prometeu. É fiel para cumprir. Eu vou vencer os meus gigantes, sim. É assim que eu luto as minhas guerras. É com adoração, é com arma, é com violência, é entrando, é invadindo territórios, é conquistando ambientes. É assim que eu venho. Por quê? Porque atrás de mim eu carrego uma palavra que é a verdade. É Jesus. É Jesus. Irmãos, olha só em João 19. Contudo, lá no 34 diz assim: contudo, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e imediatamente brotou sangue e água. E aquele que isso presenciou, disso deu seu testemunho, e o seu depoimento é verdadeiro, pois ele está consistente de que está relatado a verdade, para que também vos creais. E todas essas coisas ocorreram para que tudo cumprisse as Escrituras. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Presta atenção, Isaías profetizou que nenhum dos ossos de Cristo seria quebrado. Irmãos, está lá Jesus no meio da cruz. Temos 3 ladrões. Começa a ver muita muvuca, uma batida lá no Tarramia legal, e começaram a conferir os mortos se estavam mortos. Estavam conferindo eles se eles estavam mortos. Então começaram a perfurar, perfuraram Jesus e viram que saiu dele água. E aí iam pegar. Inverti. Pegaram para quebrar os seus ossos, Pegaram, tipo um martelo, quebraram um lado, um bandido do lado, o ladrão, e quebraram o joelho do outro bandido. Quando vieram para quebrar o de Jesus, irmãos, havia uma palavra que tinha sido liberada: nenhum dos seus ossos se quebrariam. A palavra de Deus fala que a terra estremeceu. Por quê? Porque tinha uma intervenção de Deus. Para quê? Para que a palavra se cumprisse. Então os soldados não conferem. Então peraí, então vamos pegar e vamos conferir
o seu lado rasgado. E a palavra de Deus fala que nós iríamos nascer da onde? Do seu lado rasgado. Irmãos, eu não sei você, mas Deus faz tudo para a palavra dele se cumprir. Tudo que a palavra de Deus disse sobre Jesus teve que se cumprir. E a palavra de Deus fala que nós somos a imagem e semelhança dele. Então, se tudo que foi prometido para Cristo será prometido para a noiva, nenhum dos seus ossos serão quebrados, nenhum dos planos da qual o Senhor proferiu para você irão se quebrar, todos irão se cumprir, todos irão se cumprir debaixo de uma palavra. Debaixo de uma palavra. Não importa o mal que façamos, a palavra tem seu respeito e jamais será quebrada, pois está selada com o sangue de Cristo. Irmãos, muitos momentos pessoas vão nos perseguir, cuspir, nos afrontar, nos perseguir, mas jamais irão nos quebrar, jamais irão nos derrotar. Por quê? Porque nós carregamos uma palavra e estamos debaixo dela. Não existe encantamento, não existe feitiçaria, não existe bruxaria que resista à palavra de Deus. Não existe nada, nem inferno, nem principado, nem potestade, nada pode resistir a uma palavra de Cristo liberada para você. Nada. Não existe magia, obra, nada contra nós. E quando o inimigo vier por um caminho, meu irmão, quando ele vir por um caminho, mesmo sem ver e sem enxergar, ele vai fugir por 7 caminhos. Assim como um touro bravo, eu pego um anzol, amarro nas suas narinas e de mansinho ele vai retornando. Irmãos, por quê? Porque existe uma palavra sobre você. Existe uma palavra sobre mim. O seu ministério não vai acabar, o seu chamado não acabou. Aquilo que Deus te deu vai se cumprir. Pode passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, não importa o ano que for, a palavra de Deus vai se cumprir sobre você. Por isso não andeis cabisbaixo, mas com olhos fixos na esperança, que é Cristo. Você é noiva, e noiva, irmãos, quando ela vai entrar, ela entra, né, irmãos? Ela entra toda adornada, equipada, bonita, elegante, com a cabeça olhando para o noivo. Todo mundo pode estar lá, mas ela está olhando fixa para o noivo, porque é uma promessa de que ele iria nos buscar para casar com a gente. Se você acha que não existe palavra de Deus para a sua vida, saiba que todas as palavras que estavam sobre Jesus também é para você. É para você. É para você. Por isso, queridos, não desanime. Não perca a esperança. Há uma palavra para a sua vida. Saia daqui equipado, dizendo: Senhor, lembra da sua promessa? Lembra das suas palavras? Eu ainda estou aqui, pronto. Irmãos, Ele não mudou. O
mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, e Ele será eternamente. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Noé, de Esther, de Elias, de Eliseu, de Paulo, de João Batista, de Mateus, de Lucas, de João, é o nosso mesmo Deus. Em nenhum momento Ele disse: olha, essa palavra aí eu não vou cumprir não. Eu vou cumprir, porque eu prometi. E eu não sou filho do homem para que minta. Olha para o seu irmão, fala bem assim: guerrei. Fala: guerrei. Há uma palavra sobre você. Gostaria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Há uma palavra. Há uma palavra para você. Irmãos, quantas pessoas estão aqui e já desistiram de tudo, porque se acharam incapazes de viver aquilo que Deus prometeu, porque para elas é grande demais. Às vezes é uma cura, às vezes é uma cura na sua vida, numa área que você precisa. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é algo na sua área sentimental, às vezes é algo seu financeiro, é sobre a sua família. Irmãos, a palavra de Deus fala que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, o meu pai era um cara que bebia demais. Ele era um cara que bebia muito. E uma vez lá na igreja, o pastor Nedson pregou uma palavra, e ele pregou sobre isso: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, eu tinha 6 anos praticamente. Eu me lembro como fosse hoje. Eu na frente da igreja assim, eu peguei e falei: Senhor, eu me torno essa palavra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus, a minha casa serve o Senhor. Hoje, meu pai é pastor, juntamente com outro pastor, lá na Igreja Batista. A minha casa, minha irmã, minha mãe, toda a minha casa serve ao Senhor, por causa de uma palavra que foi decretada para mim, e eu tomei posse daquilo. Irmãos, a palavra é liberada para você. Você precisa tomar posse dela. Você precisa guerrear com ela. Guerreie. Não baixe a guarda. Por isso nessa noite eu não estou falando aqui com pessoas comuns, mas eu estou falando com um exército que vai guerrear por causa da palavra que foi liberada para ele. Por isso eu gostaria que você guerreasse, queridos. Deus, eu tenho uma palavra. O Senhor liberou uma palavra para mim. Qual é a palavra, irmão? Guerrei nessa noite. Senhor, eu não esqueci. Eu me coloco nessa palavra. Eu confio na sua palavra. Eu me encaixo naquilo que o Senhor está fazendo, nas coisas que o Senhor está mudando, por causa de uma palavra que o Senhor liberou para mim. Deus, eu vou me mover, Deus, porque eu tenho certeza que a palavra que o Senhor liberou para mim sobre o meu ministério vai se cumprir. Eu vou sair da caverna porque tem uma palavra para mim. Eu não vou mais me esconder. Eu não vou mais me esconder, porque tem uma palavra liberada para mim. Há uma palavra liberada para mim, e eu vou sair da caverna, Senhor. Eu vou sair da caverna, Senhor. Levante
Levante sua adoração nessa noite. Levante o seu nome, levante o nome de Jesus. Levante a verdade, levante a verdade. Jesus, Jesus, Jesus. Irmãos, há uma palavra liberada para você. Vamos, igreja, ore, 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 ore. Que ruja o leão que está dentro de você. Há uma palavra liberada. Vamos invadir, vamos invadir, vamos invadir. Vamos entrar com ousadia na presença do Senhor. Vamos entrar com ousadia na presença do Senhor, porque é uma palavra liberada para nós. E tudo vai ter que cair no chão. Todas as correntes que te prendiam vai ser destrembaçada agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O inferno treme. Vamos, igreja, guerreia.